Queridos irmãos, quero cumprimentar e saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos. Porque se você parar para analisar, só de nós deitarmos e levantarmos já é um milagre. Porque quantas pessoas dormiram e não puderam acordar? Ou até acordaram, mas durante o dia, pela permissão de Deus, pela a lei da natureza, infelizmente não estão mais no meio de nós. Então só por eu e você estarmos vivos já é um milagre. Já é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Como prometido, logo cedo, mais cedo, que eu coloquei no grupo da nossa congregação, estou eu trazendo uma palavra da parte do Senhor para a vida da igreja, dos irmãos, para a minha também, para a glória de Deus. Hoje, terça-feira, 26 de maio de 2020, estamos ainda em isolamento social e hoje quero trazer uma palavra para a meditação da igreja, uma meditação nossa junto com a igreja. Louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida da nossa igreja, do nosso pastor Fábio, toda a sua família, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, tem sido um canal de bênção do Senhor para as nossas vidas. Pastor Fábio, irmã Heloísa, todos os irmãos, que Deus os abençoe. Irmãos, sem mais delongas, quero trazer uma reflexão da parte do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 2, dos versos 7 ao 11 apenas. O verso 7 diz: Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Verso 8. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Verso 11, para finalizar. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus. Só até aqui, meus amados irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu, estudando, analisando, conversando com o Senhor, e o Senhor me deu essa passagem na quinta-feira passada, na igreja, quando o nosso diácono Givanildo estava trazendo uma mensagem, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então, na quinta-feira o pastor disse, irmão, traga uma palavra na sexta-feira e o irmão Givanildo no sábado, porque eu não fiz a escala da semana. Nós estamos tendo uma escala de palavras diárias na semana. Mas por motivo de saúde, estava com problema de rinite que eu tenho, não pude gravar o vídeo e nem trazer a mensagem. Mas aí o pastor me coloca hoje, na terça-feira, para trazer essa palavra. Então, essa palavra, ela vem do Senhor mesmo. E um tema, um título para essa mensagem, se fôssemos colocar não, vou colocar. É Jesus, especialista em transformação. Você vai entender. Jesus, especialista em transformar, em transformação. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, os milagres de Jesus, eles marcaram e marcam a humanidade ainda hoje. Os feitos de Jesus, eles são extraordinários. Os milagres que estão relatados na Bíblia, nós podemos contar. São 35
estudando, pude ver que os milagres que Jesus fez, relatados na Bíblia, são 35. Nós podíamos trazer aqui cada um para vocês, mas aí nós perderíamos o foco da mensagem, e esse vídeo ficaria maior ainda. E bem sabemos que os atos, os milagres que Jesus fez e continua fazendo, não tem como ele ser relatado na Bíblia Sagrada. O próprio João vai escrever isso em João 21, 25. E vai dizer que não existe papel suficiente para colocar os milagres, os feitos realizados pelo Senhor Jesus. Bem sabemos eu e você que isso é bem verdade. Que aquilo que o Senhor fez e continua fazendo, não há livro no mundo que possa conter a quantidade de milagres que ele faz. Mas vamos voltar para o tema da mensagem. O tema da mensagem é Jesus, especialista em transformação. Estamos falando sobre os milagres feitos por o Senhor Jesus. E por que o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus, que foi o qual nós lemos, João 2, foi a transformação de água em vinho? Interessante, não, irmãos? Porque o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. É meio interessante isso, se nós pararmos para pensar. Porque aos olhos humanos, Jesus poderia ter iniciado as suas obras, os seus milagres, aos olhos humanos, realizado. Então, aos olhos humanos, Jesus poderia ter iniciado o seu ministério realizando um milagre extraordinário. Jesus poderia ter começado as suas obras, os seus milagres, por exemplo, ressuscitando alguém. Por exemplo, curando alguém. Parando o sol, parando a chuva. Não sei. Jesus poderia ter começado seu ministério, as suas obras, os seus milagres de outra forma. Mas não, ele começou transformando a água em vinho. Por quê? Louvado seja Deus. Segundo pregou já o grande amigo, amado irmão nosso, pastor Luiz, Jesus iniciou assim as suas obras, os seus milagres, para mostrar que ele é um Deus especialista em transformar. Louvado seja Deus. Ele é um Deus especialista em transformação, aleluia. Em mudar, especialista em mudar vidas, em mudar situações. Ele iniciou seu ministério assim para mostrar para mim e para você que ele é o Senhor Jesus especialista em transformação. Ele transforma o mais vil pecador. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma a dor em vitória, em bênção. Esse Deus que eu e que você seguimos é um Deus especialista em transformar a situação, em mudar a situação. Aleluia. Os objetivos do milagre de Jesus foram para... Louvado seja Deus. Os objetivos dos milagres de Jesus foram para demonstrar que realmente ele era e é o Filho de Deus. Jesus operou aqueles milagres com o objetivo de demonstrar que ele era, sim, e ainda é o Filho de Deus. Glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, amados irmãos, amada igreja do Senhor. Os milagres de Jesus não se resumem apenas na cura física. Não se resume apenas em libertação. Não se resume apenas na ressurreição de mortos. O maior milagre que Jesus realizou foi na cruz do Calvário. O maior milagre que Jesus realizou foi na cruz do Calvário. E 3 dias depois ele ressuscitou.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente teve uma leve queda de energia, então se os irmãos perceberem, teve um pequeno corte no vídeo, mas tudo já foi restabelecido para a glória do Senhor. Então, irmãos, voltando para João 2, o primeiro milagre de Jesus, ele foi registrado em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, havia sido convidada. E devemos ter em mente e sabermos alguma coisa a respeito desses tipos de casamento que havia na época. Esses tipos de casamento na cultura, na época de Jesus, essas festas duravam dias. E vamos aqui abrir um parêntese, deixar algumas coisas bem claras, porque eu não fujo não. Eu gosto de falar o que diz a palavra. Não é para agradar nem A nem B não. Não é porque o irmão A, o irmão B, o irmão C fala uma coisa que eu tenho que dizer amém não. Vamos lá. A Bíblia nos diz que uma coisa que Jesus gostava era de festa. Jesus estava onde? Numa festa. Mas Jesus gosta de festa de quê, irmãos? De crente. Porque o casamento foi instituído por quem? Por Deus. Então Jesus gostava de festa, mas de festa de crente. Outro parênteses que eu vou abrir aqui é sobre o vinho. Esse vinho ao qual nós lemos agora no capítulo 2 de João era um vinho sem álcool. Por que, irmão Said? Vamos lá. Como pode os convidados, o cerimonialista, ao provar o vinho, dizer que esse vinho que ele estava tomando agora era melhor que os outros? Depois do desenrolar da festa, depois de tantos copos bebidos, como é que eles saberiam diferenciar um vinho do outro? Como poderiam eles diferenciar depois de ter bebido o dia todo que um vinho, esse vinho que ele estava tomando agora, é melhor do que o outro? Mas isso não é assunto para esse vídeo, para nós também não fugirmos do tema. Isso é assunto para outro vídeo, para outro debate. Mas após a chegada de Maria, de Jesus e dos seus irmãos, sai a trágica notícia de que o vinho havia acabado. Trazendo para os nossos dias de hoje, é a mesma coisa que você está numa festa e acabar os doces. É a mesma coisa que você está numa festa do aniversário e acabar os salgados ou refrigerantes. E João, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que Maria vai até Jesus para pedir a intervenção, o apoio do seu poder sobrenatural. Só que Jesus reluta. Mas depois atende o pedido da sua mãe. Então transforma a água em vinho. E quando Jesus entra em ação, amados irmãos, amada igreja, o serviço que ele faz, o milagre que ele faz é bem feito. Tudo que o meu Senhor, nosso Senhor faz é bem feito. O cerimonialista, ali o mestre mor, ao provar o vinho, se alegra e vai elogiar o noivo. E vai dizer o seguinte: como tu guarda o melhor vinho para o final, porque na tradição era sempre levar o vinho mais gostoso, o vinho mais saboroso primeiro, depois os não tão bons como o primeiro. Não sabendo ele do milagre que tinha acontecido, ele vai dizer ao noivo: como tu deixa o melhor vinho para o final. Então, quando o meu Jesus, ele entra em ação, quando o nosso Senhor ele entra em ação, ele faz um negócio bem feito. O nosso Jesus, ele é extraordinário. Tudo o que ele faz é bom.
O nosso Deus, ele é perfeito. Louvado seja Deus. Tudo o que o nosso Senhor faz é bom. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que por onde Jesus passou, por onde Jesus andou, ele transformou vidas. Por onde Jesus anda, ele transforma vidas. Por onde Jesus anda, há transformação, há mudança de vidas, de famílias, há mudança de pessoas. Louvado seja Deus. Foi assim na vida da mulher do fluxo de sangue. Quando ela teve um encontro com Deus, ela teve a sua vida transformada. Quando ela toca em Jesus, ela tem a sua vida transformada. Foi assim com o cego no caminho de Jericó. Quando Jesus estava ao caminho de Jericó, que aquele cego tem um encontro com Deus, ele tem a sua vida transformada. Foi assim com Zaqueu, quando ele tem um encontro com Deus, ele tem a sua vida transformada. Foi assim, irmãos, comigo, quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu tive um AVC. Talvez para os médicos, para a medicina, eu não tivesse mais jeito, não tivesse mais solução, mas Deus transformou a minha vida. Deus permitiu que eu tivesse o AVC para mostrar que Ele é um Deus que transforma. Louvado seja Deus. Eu saí do estado do Acre, onde eu morava, para São Paulo, sem esperança nenhuma, na base de choro. Mas quando eu volto de São Paulo, aleluias, eu volto já andando, quando eu não tinha mais esperança de nada, com um sorriso na cara do meu pai, da minha madrasta, dos meus familiares, sabendo, aleluias, que havia ali acontecido uma mudança, uma transformação. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Ele transforma a vida. Ele transforma o choro em alegria. Louvado seja Deus. E ali, quando eu estava em São Paulo, talvez desenganado pela medicina, fui começando a recuperar os movimentos do lado esquerdo, ao qual eu tinha paralisado. E eu entrei num avião do estado do Acre para o estado de São Paulo na cadeira de rodas. Mas quando eu voltei do estado de São Paulo para o estado do Acre, já foi andando. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. Mas tem um Senhor que Ele é especialista em transformação. Ele pode transformar a tua vida agora. Ele pode transformar a minha vida agora. Louvado seja Deus, porque Ele transforma. Ele transforma. Jesus, Ele transforma. Louvado seja Deus. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em transformação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia somente no Senhor. E Ele tudo fará. O que tu precisa nesta noite? Qual é a tua causa? Qual é a tua luta? Jesus transforma, louvado seja Deus. Jesus transforma, irmãos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Que essa mensagem venha de encontro ao teu coração. Lembrando, amados irmãos, você que nos ouve, que vai assistir esse vídeo ou escutar esse áudio, que nós temos um canal no YouTube. O canal é o meu nome, Saide Vinícius Nogueira Ribeiro, onde nós trazemos os comentários da lição dos jovens. E nós estamos agora num propósito de trazer também comentários da lição dos adultos. Então, acompanhe lá o nosso canal. Tenho certeza que será bênção na sua vida. Irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Boa noite e a paz do Senhor.